Oi, pessoal, espero que tenham gostado da primeira leva de desafios e problemas. Aqui vamos começar mais uma aula, né, com uma discussão de alguns problemas, alguns puzzles, desafios matemáticos, né? Esse aqui de hoje é o que eu chamo de o problema dos piratas, tá? A gente tem um navio que tem 5 piratas, vou chamar eles de Alice, Bernardo, Clara, Diana e Eduardo, clássico ABCDE, e eles têm 100 moedas, né? Os 5 piratas têm 100 moedas. Essas moedas são indivisíveis, tá? Elas podem passar de um lado para o outro, mas você não pode dividir as moedas. Eles querem dividir essas 100 moedas entre eles da seguinte forma. Eles vão fazer uma ordem alfabética, né? ABCDE. E o primeiro pirata, no caso a Alice, ela vai fazer uma proposta de divisão. Por exemplo, ela pode falar 20 moedas para mim, 10 para o Bernardo, uma para Clara, sei lá, vai somando até dar 100 moedas ali entre eles, de alguma forma. E aí os piratas votam. Se a proposta da Alice for aceita, faça a divisão. E o que significa ser aceita? Significa que ela tem pelo menos metade dos votos. Então, no caso de 5, ela precisa ter pelo menos, como 2 é menos que 2,5, que é metade de 5, tem que ter pelo menos 3 ou mais votos. Se fossem 4 pessoas, 2 votos bastariam para ser bem sucedido nessa votação. Se fossem 4 pessoas, 2 votos bastariam para ser bem sucedido nessa. Se fossem 4 pessoas, 2 votos bastariam para ser bem sucedido nessa divisão. Repara que a própria pessoa vota, então ela já tem um voto garantido, tá? Agora, o desafio aqui é o seguinte: esses piratas, primeiro, eles querem sobreviver, porque se a proposta do pirata não for aceita, aí, bom, imagina aqueles filmes, né? Tem a pranchinha, mar infestado tubarão. É isso. Mas aqui tudo bem, vai dar tudo certo, não se preocupem com o bem-estar dos piratas, eu garanto que vai estar ok. Já estou antecipando aqui o que vai se passar. Então, se a proposta do pirata não for aceita, esse pirata vira ali, comida de tubarão. E aí o próximo, na lista, na ordem alfabética, faz uma proposta. Então, se a proposta da Alice for aceita, ela evita a sentença e, ao mesmo tempo, efetua a divisão proposta. Se não for aceita, ela é jogada fora do barco. E aí Bernardo, o próximo, tem que fazer uma proposta. E assim sucessivamente. Tá? Então, a questão é, primeiro, eles querem sobreviver, né? Os piratas, nenhum pirata quer fazer uma proposta que não vai ser aceita pelos colegas, porque assim, se não for aceita, eles... acabou. Mas eles também são muito gananciosos, eles querem o máximo, cada pirata ali quer o máximo de moedas para si. E além disso, eles são extremamente lógicos. Então eles sabem exatamente, se eu fizer isso, aquele faz aquilo, se a minha proposta for aceita, assim, assim, assado. Eles têm todo um raciocínio lógico muito preciso do que está se passando. Aí a pergunta é, qual deve ser a proposta de divisão de Alice? Né? Que proposta que a Alice vai propor? Qual que a Alice deve propor para garantir que seja aceita essa proposta dela? Tá? Então, recapitulando aqui as regrinhas. Agora que a gente já viu a historinha, né? 5 piratas, Alice, Bernardo, Clara, Diana, Eduardo, 100 moedas. As moedas são indivisíveis e, em ordem alfabética, eles fazem propostas de divisão dessas moedas. Se a proposta é aceita, a divisão é efetuada. Se a proposta for recusada, quem propôs vira comida de tubarão e o seguinte, na ordem alfabética, propõe. Apresenta uma nova proposta. Os piratas, obviamente, querem sobreviver, são gananciosos, querem o máximo de moedas, cada um, mas são extremamente lógicos. Tá? Então,
o velho conselho aqui é o seguinte: dar aquela parada, pensar no problema, entender o problema, tá? Criar uma intimidade com o problema para poder é, achar uma estratégia, né? Brincar um pouquinho com ele, tá? Ver qual é a maneira de atacar esse problema e tentar bolar essa estratégia, ok? Então, paradinha, pensar e daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco, se você continuar o vídeo, vai ver direto. Mas se der uma paradinha, daqui a pouco a gente vai discutir, ok? Vamos supor então, para tentar chegar a alguma estratégia, que as propostas foram rejeitadas até chegar a o último pirata possível. Digamos, chegou a Eduardo. Na verdade, será que é possível as propostas serem rejeitadas até Eduardo ter a chance de fazer? Lembra, Eduardo é o último, né? A, B, C, D, E. Ele é o último a fazer uma proposta. Será que é possível ele fazer uma proposta? E a resposta é não. Pela seguinte razão. Para chegar no Eduardo, a proposta da Diana tem que ser rejeitada. Agora, a gente quer dizer, a gente sabe que os piratas concordaram que se uma proposta tiver metade dos votos, ela é aceita. Então, qualquer proposta que a Diana faça, ela vai votar a favor da proposta dela. Não é? Então, ela já tem um voto. E como são Diana e Eduardo apenas, qualquer coisa que ela proponha, o Eduardo é indiferente o que o Eduardo vai fazer. Então, nunca vai chegar no Eduardo, né? Nunca vai ter o Eduardo não vai ter a chance de fazer uma proposta sozinho. Se ele tivesse, a proposta era trivial, né? Ele falava, bom, 100 moedas para mim, só a favor, acabou, não tem graça nenhuma. Então, a gente tem que olhar o caso da Diana. Então, aqui a gente está olhando só do ponto de vista, digamos, legal do jogo, né? Se a proposta tem metade ou mais dos votos, então acabou. Ela é aceita. Então, com duas pessoas, qualquer proposta vai ter o voto do proponente. Então, não precisa nem saber qual é a proposta. Mas é interessante a gente considerar o que a Diana deveria propor, né? Então, fazer aqui uma caixinha, Diana e Eduardo. E aí, claro que a Diana, como ela é gananciosa, todos os piratas são muito gananciosos, ela vai falar 100 moedas para mim e 0 para o Eduardo. E não importa o que o Eduardo diga, se é a favor ou contra. Já tem o voto dela, pronto, acabou assim. Diana tem 100 moedas e Eduardo tem 0 moedas. Então a gente chega à conclusão que, se chegar no ponto em que Diana tem que fazer a proposta, essa aí vai ser a proposta vencedora, né? Então agora a gente pode perguntar o que acontece antes, né, da Diana. Qual seria a situação anterior? Que seria o caso da Clara. Aí aqui tem um lembrete, deixei um lembretezinho aqui do lado, que é a colinha nossa, né? Diana fez a proposta de 100. Diana fez a proposta de 100 moedas para ela e Eduardo fez a proposta de 0. Então, qual é o esquema que a Clara vai fazer? Aqui as coisas começam a ficar interessantes. O que a Clara precisa? A Clara precisa de 2 votos, porque são 3 pessoas. Se ela tem o voto dela, que é 1, 1 é menos que a metade de 3, que é 1,5. Então, como tem que ser um número inteiro, ela precisa de 2 votos. Então, ela precisa que alguém vote com ela para conseguir que a proposta dela seja aprovada. Se a proposta não for aprovada, a palavra passa para Diana. E a gente já está vendo aqui na colinha. A Diana faz 100 e 0. O Eduardo não leva nada. Então, a Clara sabe que se ela der uma moeda para o Eduardo, ele vai votar de acordo. Porque se votar contra, é pior para ele. Tá? Então, ela faz a seguinte proposta. 99 moedas para ela, 0 para a Diana e 1 para o Eduardo. Ela tem o voto dela, ela tem o voto do Eduardo, são 2 votos. Não importa o que a Diana diga, acabou. Então agora a gente vê aqui uma coisa interessante, né? Numa situação, o Eduardo estava com 0 moedas, agora está com 1 moeda e Clara está com 99. Então agora a gente pode continuar essa lista. Vamos passar para o próximo pirata. Colinha ali no canto, né? Agora é Bernardo que vai propor. A gente tem Clara, que
na situação que Clara propõe, ela tem 99 moedas para ela mesma, 0 para a Diana e 1 para o Eduardo. Então, o que o Bernardo precisa fazer? Como é que ele garante ter votos suficientes para que a sua proposta seja aprovada? Veja, temos aqui quatro piratas: Bernardo, Clara, Diana e Eduardo. Então ele precisa de 2 votos para que seja aprovada. Ele já tem o voto dele, ele precisa de mais um voto. Como é que ele conquista um voto? Bom, ele sabe que se a proposta dele não for aprovada, ele passa, ele vira petisco de tubarão e a palavra passa para Clara. Aí a gente já está aqui a colinha aqui que a Clara vai dizer. Então ele sabe, olha, se eu der uma moeda para Diana, ela vai estar melhor do que se ela votar contra mim. Eu conquisto o voto dela oferecendo uma moeda para ela. E 0 para Clara e 0 para Eduardo. Então, nesse caso, com 99 moedas para Bernardo, 0 para Clara, 1 para Diana e 0 para Eduardo, Bernardo garante que vai ter 2 votos e, portanto, a proposta dele é aceita. Então, a gente chega nessa configuração, 99, 0, 1, 0. Finalmente, a gente pode agora analisar a proposta de Alice. O que será que a Alice vai propor? Então, a Alice, ela tem aqui, vamos pegar a colinha, né? Do que acontece quando estamos na situação que Bernardo que propõe a divisão. Quando Bernardo propõe a divisão, tá ali a colinha, 99 moedas para ele, 0 para Clara, 1 para Diana e 0 para Eduardo. Agora, na vez da Alice, ela precisa de quantos votos? Como são 5 pessoas, a Alice vai precisar 3 votos para que a proposta dela seja aprovada. Por que 3 votos? Porque 2 votos é menos que a metade de 5. Então ela precisa de 3 votos para garantir que a proposta dela seja aprovada. Ela tem o voto dela, então ela precisa de mais 2 votos. Como é que ela garante 2 votos? Aí ela olha para essa situação que acontece no caso em que a proposta dela é rejeitada e vê, se minha proposta for rejeitada, Clara e Eduardo não ganham nada. Então, se eu der uma moedinha para cada um deles, eles já estão melhores do que votar contra mim. Se eles votarem contra mim, eles vão para uma situação pior. Não é? Então, como é que ela, que ela deve propor? Ela propõe 98 moedas para ela, 0 moedas para Bernardo e 0 para Diana, e uma moeda para Clara e uma para Eduardo. Com isso, ela tem o voto dela e os votos de Clara e Eduardo. São 3 votos e, portanto, ela vence. É interessante notar aqui o seguinte. No início você pensa, caramba, são 100 moedas. De repente poderia fazer uma coisa cooperativa, né? Falar 20 para cada um. A maior parte do grupo vai estar bem. A gente viu nessas divisões que um se deu muito bem, em geral o proponente, e os outros ficaram entre 0 e 1 moeda nesses casos. Mas você fala assim, caramba, se a gente desse 20 para cada um, 4 iam estar melhor. Né? Seria melhor para o grupo. Mas as coisas não funcionam muito bem assim, né? Isso é um exemplo de estratégias de teoria de jogos, de como as estratégias se definem quando você tem conhecimento do que os outros estão fazendo. Então é um exercício lógico interessante, né? De estratégia. E tem um resultado que é meio contra-intuitivo, né? A gente pensa assim, puxa, a Alice, ela quer o voto dos outros, então ela teria que dar várias moedas, mas aqui ela consegue conquistar votos dando uma moedinha só, que é bastante até contra-intuitivo, né? Ela ficar com quase todo o bolo, né? O pirata que é melhor, de certa maneira, ser o primeiro a propor do que o segundo, terceiro, quarto, quinto, porque o primeiro consegue garantir a aprovação da sua proposta e fazer, digamos, levar a maior parte da bolada. Outra coisa que é interessante é que o problema, assim, frequentemente, quando a gente tem um problema matemático, a gente tem que pensar do problema em frente, né? Muitos problemas são assim, aplicações de uma ideia, de um teorema, de uma fórmula, de um conceito. Então você tem um problema, dado isso, essas condições, calcule alguma coisa. Aí você vai em frente. Aqui a gente tem um problema e a gente meio que foi
do final para o início. A gente não começou com 5 pessoas, a gente começou no final, que seria uma pessoa ou 2 pessoas, e foi voltando atrás. Então é uma estratégia interessante, né? Libera um pouco a gente desse formato de raciocínio. Nem sempre a gente tem que raciocinar um problema matemático linearmente, ou tipo, na maneira mais padrão. Às vezes é importante ou interessante a gente fazer uma coisa de trás para frente, voltando atrás para conseguir criar a solução, a estratégia, enfim, resolver o problema. Ok? Então, bom, aqui, claro que os personagens são fictícios, não existe tubarão e ficou todo mundo bem. Espero que tenham gostado. Nosso próximo desafio é o jogo do Soma 15. Ele consiste no seguinte: dados os números de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você tem 2 jogadores que escolhem um número alternadamente. Então eu posso escolher o 2, aí depois, por sua vez, você escolhe o 6, aí eu escolho o 8 e assim por diante. E ganha quem conseguir juntar 3 números que somam 15. Por exemplo, eu posso escolher o 5. Aí meu adversário vai e escolhe o 9. Aí eu escolho, por exemplo, o 6. Dessa vez, botei já uma certa sinuca aí. O meu adversário, 5 e 6, 11. Se ele não pegar o 4, eu ganho, né? Aí ele é forçado, de certa maneira, para não perder, a pegar o 4. Né? Aí agora, eu sou forçado a pegar o 2, porque se eu não pegar o 2, eu não vou conseguir fazer 15 nessa jogada. E se eu não pegar o 2, o meu adversário vai pegar o 2. Então, minha jogada seria pegar o 2 agora. Aí, 9 e 4, 13. O que ele faz? Aí ele tem que fazer uma análise. Digamos que ele vai e pega o 7. Sei lá. Pegou o 7. Aí, eu tenho 5 e 6, 11. Ou melhor, 6 e 2, 8. Ou melhor ainda, 5 e 2, 7. Aí se eu pegar o 8... Opa! Se eu pegar o 8, você vê que 2, 5 e 8 são 3 números que somam 15. E eu ganhei. Tá? Então, o jogo você tem que ficar prestando atenção no que você quer e no que o outro está fazendo. Qual será a maneira de jogar? Como é que a gente pode ter uma estratégia, um método de jogo que nos vai garantir ter uma vantagem? E será que alguém tem vantagem nesse jogo? Será que quem joga primeiro tem vantagem? Quem joga segundo tem vantagem? Como é que a gente analisa esse jogo? Então, de novo, como sempre, criar aquela amizade, aquela intimidade com o problema, né? Esse aqui, inclusive, eu acho que é interessante de se jogar. É muito fácil, pega um papel e aí escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada um vai escolhendo, só tem que ficar fazendo as somas, porque você vê, a gente aqui escolheu 4 números e teve que ver que 3 deles são 15. Então você tem que ficar meio ligado nisso, mas enfim, você vai jogando e vai ganhando uma intimidade, vai tentando ver se tem alguma estrutura, se tem algum método, se tem alguma estratégia que é interessante, tá? Então, como sempre, dá aquela parada, pensa, joga um pouquinho, é divertido, estimula aí que joguem e tentar ver alguma estrutura matemática nesse jogo, ok? Então vamos fazer agora uma coisa que parece talvez um detour aí do objetivo principal, e vou falar sobre quadrado mágico, tá? Já já as coisas vão se conectar. Um quadrado mágico 3x3, como esse aqui, é um quadrado que tem a seguinte propriedade: a gente vai colocar números nas linhas e colunas, quer dizer, nas casinhas, né? De tal maneira que a soma dos números de cada linha
seja igual, sejam iguais entre si e sejam iguais às somas dos números de cada coluna e que seja igual à soma das diagonais, tá? Então eu vou botar números de tal maneira que a soma nessa linha daqui seja igual à soma dessa linha daqui, que seja igual à soma dessa linha daqui, dessa coluna e dessa coluna, e também das diagonais. A figura ficou complicada, mas eu vou apagar, tá? É só para ilustrar que a gente está somando linhas e colunas. Então tem que botar números nessas casinhas, são 9 números. E os números eu quero que sejam de 1 a 9. Tá? Como é que a gente distribui? Claro que você pode fazer uma tentativa e erro aqui. Começar a jogar números e ver, e somar, mas isso pode ficar bastante complicado. Tem muitas possibilidades, né? Para a primeira casa a gente tem 9 possibilidades. A primeira casa no topo à esquerda. Aí depois na casa à direita tem 8 possibilidades. No final, pelo princípio multiplicativo, se for só olhar assim, sem muito método, vão ser muitas possibilidades. 9 fatorial. Então, nem pensa em tentar fazer por simplesmente listar todas e verificar qual que satisfaz essa propriedade de ter a mesma soma em cada linha, cada coluna e nas diagonais. E na verdade a gente nem sabe se existe, né? Se é um problema com solução. Então vamos tentar abordar esse problema de uma maneira mais sistemática, ok? Então a primeira coisa é o seguinte: eu sei que a soma dos elementos de cada linha é a mesma, tá? Então, essa soma aqui eu vou chamar de S. Essa soma daqui dessa linha eu vou chamar de S. E essa soma dessa linha, terceira linha, eu vou chamar de S. Tá? E eu coloquei os números de 1 a 9 aí. Então, eles estão em alguma ordem, não sei qual, mas a soma não importa a ordem. Então, se eu somar os números assim, soma a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, eu vou ter o seguinte, que S mais S mais S tem que ser igual a 1 mais 2 mais até 9. Que eu sei que é igual a 45. Daí eu concluo o seguinte, que 3S igual a 45, e eu extraí que S, a soma, tem que ser necessariamente 15. Olha aí a conexão com o nosso problema, hein? Essa soma de cada linha tem que ser 15, a soma de cada coluna tem que ser 15, e a soma de cada diagonal tem que ser 15. Então essa é uma informação, primeira informação importante aqui, que já descobrimos sem saber se dá para resolver, mas descobrimos que se der para achar um quadrado mágico 3×3, então a soma tem que ser necessariamente 15. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir, eu tenho que saber onde os números estão, né? Como é que eles estão distribuídos aí? E eu vou fazer o seguinte, a minha condição é que cada linha, cada coluna e cada diagonal tem a mesma soma. Então, eu sei que esses 3 números aqui, que eu marquei com um ponto preto, somam 15. Então, aqui soma 15. Esses números daqui, que eu vou marcar com X, eles também somam 15. Tá? Esses números daqui, que eu vou marcar com bolinha, eles somam 15. E esses números daqui, que eu vou marcar com triângulo, eles somam 15. Agora, quando eu faço, olhando para isso daqui, o que a gente está vendo? Que todos os números do tabuleiro aparecem pelo menos uma vez, mas a maioria deles aparece só uma vez, né? O sol do centro que aparece 4 vezes. Então, se eu chamar o número do centro de x, o que eu tenho? Que a soma de todos os números do quadrado mágico, que eu já sei que é 45, que é 1 mais 2 mais 3 mais 9. A soma de todos os números, que é 45 mais 3 vezes x, tem que ser igual ao quê? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 somas. 4 vezes 15, que é 60. E aí eu concluo que 3x
é igual a 15 e que, portanto, x, que é o número que está no centro, tem que ser igual a 5. Então, sem fazer muita conta, muita tentativa e erro, eu sei que se existir um quadrado mágico, o número do centro do quadrado mágico tem que ser 5. Tá? E aí eu tenho que distribuir os números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ao redor do 5. Ok? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar aqui o quadrado mágico, tentar preencher o quadrado mágico colocando 5 ali no meio. Né? Onde é que eu posso colocar o número 9? Você poderia pensar, tem várias possibilidades, mas por simetria, por exemplo, colocar aqui, 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 aqui é a mesma coisa, porque é só um quadrado rodado, né? Então não tem muita diferença de colocar em uma dessas 4 posições. Ou colocar aqui, aqui, aqui e aqui também é a mesma coisa. Então, na verdade, essencialmente para o número 9, eu tenho 2 possibilidades. Ou nessa casinha daqui, ou, por exemplo, nessa casinha daqui. Né? Vamos ver o que é possível. Se eu colocar o número 9 nessa casa daqui, aí eu já sei automaticamente que, para ser um quadrado mágico, aqui nessa casa inferior esquerda tem que ser 1. 9, 5, 14 e 1. Né? Onde é que vai o número 8? O 8 não pode ir nessas duas casas daqui e nem nessas duas casas daqui, porque serão 9, 8, 17. Já estourou o limite de 15. Então ele poderia ir em uma dessas duas daqui. Só que é indiferente, né? Ir na de cima ou na de baixo, porque, de novo, é uma simetria. Então, eu posso escolher que o 8 vai aqui. Se o 8 vai aqui, 8 e 5, 13, aqui tem que ser necessariamente o 2. Então, continuando agora, 9, 2, 11, aqui embaixo tem que ser 4. 4 e 5, 9 na diagonal, aqui tem que ser 6. Ops, aí dá um problema, né? Porque 6 e 9 é 15. Qualquer número que eu coloque nessa casa vai estourar o limite. Então, eu não posso começar com 9 nessa posição. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que o 5 está ali no centro. Eu sei, então, necessariamente, o 9 está nessa posição daqui. 9, 5, 14. Então, aqui embaixo está o 1. Agora, vamos ver. Onde é que está o 8? O 8 não pode estar nessas duas casas daqui ao redor do 9, do lado do 9, porque 8 e 9 é 17. Estourou. Então, não pode estar aqui. Ele pode estar nessa casa ou nessas aqui. De novo, por simetria, a casa da esquerda é igual à da direita. Então, só tenho essencialmente duas possibilidades. Ou o 9 está aqui, o 8 está aqui, ou o 8 está aqui. Né? Então, vamos imaginar que o 8 está nessa casa daqui. 8, 5 e 13, então aqui é o 2. Né? Agora, onde é que vai o 7? O 7, ele vai ter que ir em alguma dessas casas dos cantos, alguma dessas 4 casas. O 7 não pode vir nessas duas aqui, porque 7 e 9, 16. Né? Estourou. E nessas casas daqui, também é problemático. Não, essa aqui não. Essa casa daqui é problemática, o 7, 8, 15. Qualquer número que eu coloque em cima já estourou, não vai dar. Então, a única possibilidade para o 7 é encaixar aqui. Mas se eu encaixo o 7 aqui, 7, 2, 9, aí eu tenho que ser 6 aqui, 6, 9, 15, já estourou. Na linha, não vou conseguir fazer o quadrado mágico. Então, o 8 não pode ser nessa posição daqui. O 8 necessariamente vai ter que ser nessa posição daqui. Aí a gente vê, agora começou a surgir vários vínculos, porque se o 8 está aqui, 8 e 5, 13, então aqui no canto superior direito é o 2. 2 e 9, 11, então aqui é 4. 4 e 5, 9, então aqui é 6. Opa, lá embaixo, 8 e 1, 9, 9 e 6, 15. Beleza, deu certo. Aqui nessa coluna daqui, 6 e 2, 8, então aqui é 7. 7 e 5, 12, então aqui é 3. Ups, vamos ver a coluna da esquerda. 4 e 3, 7 e 8, 15. Beleza.
todas as nossas condições são satisfeitas. Aqui a soma dá 15, aqui dá 15, aqui dá 15, 4 e 9, 13 e 2, 15, 3 e 5, 8 e 7, 15, 8 e 1, 9 e 6, 15. E verticalmente também nas colunas, né? 4, 3, 7 e 8, 15, 9 e 5, 14 e 1, 15, 2 e 7, 9 e 6, 15. E nas diagonais, 2 e 5, 7 e 8, 15, e 4 e 5, 9 e 6, 15. Então pronto, esse é o nosso quadrado mágico. Conseguimos montar um quadrado mágico. Agora, será que ele é único? Né? Será que eu tenho outras opções? A gente viu que não tem muita opção. Tem umas opções de simetria, né? Porque é um exercício interessante. É um exercício bem interessante você tentar escrever todos os quadrados mágicos possíveis, que vão ser essencialmente esse aqui que a gente escreveu, mas com algum tipo de simetria, algum tipo de rotação. Por exemplo, o 5 tem que estar no centro. O 9 ele pode estar em cima, embaixo ou dos lados. Isso é tudo equivalente, mas ok, temos 4 possibilidades aí. Quando a gente coloca o 9, a gente para o 8, a gente viu que a gente tem duas possibilidades. Uma vez fixado o 9, tem duas possibilidades. Ou o 8 está no canto inferior esquerdo ou no canto inferior direito. Então, se você tem 4 possibilidades, o 5 está fixo, o 9 tem 4 possibilidades, o 8 tem 2, e a gente viu que uma vez fixado o 8, o resto todo se fixou, a conclusão é que a gente tem 8 possibilidades de quadrado mágico, que são todas assim, reflexões por um eixo central, por algum tipo de rotações, né? Você girar esse quadrado e continua sendo mágico e assim por diante. Então, basicamente, chegamos ao nosso essencialmente único quadrado mágico 3x3. E agora, como é que isso ajuda a gente a resolver o nosso problema inicial, que é o jogo da soma 15? Como é que a gente resolve? O que tem a ver o quadrado mágico com o jogo da soma 15? Agora vai vir a junção das ideias. A nossa estratégia é entender que o jogo soma 15, na verdade, é o jogo da velha no quadrado mágico. Né? Se você pegar o jogo da velha, o que está se passando? Você está escolhendo, né, o jogo da velha, lembra? Todo mundo sabe jogar, mas você tem aí basicamente um quadrado dividido em 9 partes. A gente não faz a parte ao redor, a borda dele, mas é igual a um quadrado 3x3. E aí você vai marcando as casinhas de alguma forma até alguém conseguir. Essa jogada que eu fiz é ilegal, tá? Porque o X jogou mais de uma vez antes da bolinha jogar. Mas a gente sabe as regras, né? Ganha quem faz uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal, que no quadrado mágico tem a soma 15. Então, qual é a estratégia desse jogo? Você vai selecionando os números e vai marcando mentalmente, né? Ou numa folhinha assim escondido, você vai marcando a sua jogada nesse tabuleiro e pensando que você está jogando o jogo da velha. A gente sabe que o jogo da velha, isso é um resultado que é um pouquinho mais difícil de provar, que aí provar que o jogo da velha, bem jogado pelas duas partes, acaba em empate. Se todo mundo jogar direitinho, ele vai empatar. Mas se o outro deu um mole ali, talvez alguém tenha vantagem. O primeiro, sabe, jogando direitinho, pode ganhar, se o segundo não jogar perfeitamente. Né? Então, é interessante a gente ver que um jogo que parecia meio maluco, meio desestruturado, de ficar pegando número e contando, quando a gente coloca nesse tabuleiro 3x3 e interpreta ele como jogo da velha no quadrado mágico, ele se torna um jogo bastante simples. E você, se o seu adversário ainda não percebeu isso, se ele perceber, seu adversário, ele ou ela perceberem essa estrutura, aí o jogo vai acabar empatado. Mas, se não perceber essa estrutura, você vai ter a chance de ganhar o jogo soma 15. Tá? Aqui, acho que uma lição interessante para ser levada é que, às vezes, uma estrutura matemática escondida, a gente viu isso em outros desafios, ela revela, né, bastante coisa. Quando a gente estava olhando o jogo soma 15, talvez estava pensando no jogo de forma aritmética só. Como é que, só pensando na soma dos números, se eu escolher o 4, eu vou escolher o 8 ou o 2 e tal. Mas quando você bota os números numa estrutura com uma certa ordem e já resolvemos o problema da soma 15, né?
de ter três números que somam 15, já estão todos resolvidos nessa estrutura bem organizada, aí eu jogando o jogo da velha, que mesmo sem eu ter provado que ele vai acabar em empate se todo mundo jogar direito, a gente sabe por experiência como é que se joga o jogo da velha de maneira bastante eficiente, né? Então isso mostra o poder da abstração, né? A gente tinha um jogo bastante concreto, numérico, aritmético. No que a gente transferiu ele para um tabuleiro, ele se tornou um jogo com uma estrutura que estava escondida, né? A abstração é bonito isso, você perceber que a abstração ela não esconde as coisas, mas ela revela as coisas, tá? A abstração tem o poder de revelar uma estrutura porque a gente conseguiu unificar as ideias importantes que estão em jogo, sem um trocadilho aqui, tá bom? Então espero que tenham gostado, se divirtam aí jogando o jogo do Soma 15. E esse exercício aqui de achar os quadrados mágicos, acho que também é um exercício muito interessante. Parecia uma escapada aí do nosso problema, mas foi importante a gente fazer isso para poder entender direitinho o que está se passando. Ok? Ok, pessoal. Vamos agora falar do Teorema da Amizade. Então, o teorema é o seguinte. Vamos considerar uma festa com 6 pessoas, tá? Essas pessoas, elas podem se conhecer ou não, elas podem ser amigas ou não, tá? Então, se você pegar 2 pessoas quaisquer aí desse grupo, pode ser que elas se conhecem. Então, se a pessoa A conhece a pessoa B também conhece a pessoa A, é uma relação recíproca. Ou elas não se conhecem. Se a pessoa A não conhece a B, a pessoa B também não conhece a A, tá? Aqui, o resultado surpreendente é o seguinte, que dado o grupo de 6 pessoas, qualquer que seja esse grupo, a gente sempre vai ter um subgrupo, um subconjunto de 3 pessoas, no qual os 3 se conhecem ou os 3 não se conhecem. Não importa as relações que você faça, quer dizer, você pode pensar 6 pessoas, você pode fazer com um grupo qualquer, e criar uma relação recíproca de amizade. Se 2 pessoas se conhecem, é recíproca, A conhece B, B conhece A. Se não se conhece, A não conhece B e B não conhece A. Não importa como você faça, estabeleça as relações de amizade entre as pessoas, a gente sempre vai conseguir encontrar um grupo de 3 pessoas no qual as 3 pessoas se conhecem ou as 3 não se conhecem. Veja, eu não estou dizendo que só essas 3 pessoas se conhecem. Pode ser que, por exemplo, você faz um grupo no qual os 6 se conhecem. Então, claro que se você pegar 3 pessoas ali, vão ter 3 que se conhecem entre si. Você pode pegar um grupo em que nenhum deles se conhece. De novo, se pegar 3 ali, nenhum deles se conhece também. Agora, qualquer que seja a relação, você fala, o A conhece B, o B não conhece o C conhece o D, qualquer montagem que você faça, você sempre vai ser capaz de achar um grupo de 3 pessoas, no qual os 3 se conhecem entre si ou os 3 não se conhecem, tá? Então esse é um resultado interessante. De novo, criar a amizade com o problema, tá? Dar uma parada, fazer os desenhos antes de prosseguir. É sempre importante respirar um pouquinho, com calma, entender exatamente o que está se propondo, fazer uns rabiscos, pensar um pouquinho para poder apreciar o ataque, tá bom? Então vamos ver como é que a gente ataca esse problema. Então, para a gente atacar esse problema, a gente vai fazer o seguinte: vamos representar cada pessoa por um ponto. Aqui eu botei uma letrinha, pode ser inicial, vai botar os nomes: Ana, Bernardo, Carlos, Diana, Érica e Fernando. Tanto faz, é o ABCDF, tá? São 6 pessoas e a gente vai imaginar o seguinte: como uma relação recíproca, eu posso fazer uma linha juntando 2 desses pontos e eu vou definir uma cor para cada relação. Então, se as pessoas são amigas, a gente vai unir essas 2 pessoas por uma linha azul. E se elas não forem amigas, a gente vai unir as 2 por uma linha vermelha. Então, dado um par qualquer aqui
nesse conjunto, eu vou fazer assim, por exemplo, A e F. Digamos, A e F se conhecem, são amigas. Então, eu faço a linha azul entre A e F. Aí, digamos que A e E não se conhecem. Aí eu faço uma linha vermelha entre elas. E assim por diante. Então, o que a gente vai fazer, o nosso problema, ele virou um problema que pode ser modelado por esse objeto matemático que é um grafo. Então, A, B, C, D, E, F são os vértices desse grafo, tá, que representam as pessoas, e as arestas, essas linhas que juntam esses vértices, estabelecem a cor delas, estabelece o tipo de relação que elas têm, são amigas ou se não se conhecem, tá? Então, o nosso problema original, o probleminha da festa de 6 pessoas, que é você tem 6 pessoas, podem ser amigas ou não, mostrar que sempre tem um grupo de 3 pessoas que ou todas se conhecem ou todos não se conhecem, ele, nessa linguagem aqui que a gente fez desse modelinho matemático de ter vértices representando pessoas e linhas coloridas, com 2 cores nesse caso, representando amizade ou não, ele vira uma pergunta sobre um grafo que é a seguinte: eu vou pegar um grafo, aqui tem 6 pontos, e vou juntar todas as linhas. Isso é um grafo completo. Eu juntei todas as linhas entre eles. Eu estou vendo até que nessa faltou algumas, né? Tem que ter 5 saindo de cada um. Tem aqui 1, 2, 3. Tem essa daqui. Tem mais alguma? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Isso. Ok? Então, nesse grafo daqui, que representa todas as possíveis relações, a gente vai pintar essas linhas. Eu só escrevi, só fiz uma linha juntando. Aí você tem que pintar, por exemplo, eu teria que pintar, por exemplo, uma linha de azul, outra linha de vermelho, pintar várias linhas azuis, várias linhas vermelhas. E a pergunta original sobre a existência de 3 pessoas que se conhecem ou 3 pessoas não se conhecem vira uma pergunta sobre triângulos, que tem os lados todos de uma cor azul, todas se conhecem, ou todas de uma cor vermelha, que não se conhece, que é que eu vou chamar de triângulo monocromático. Então, o nosso problema virou o seguinte: dado esse gráfico completo, eu juntei todas as possíveis, os vértices com todas as linhas possíveis, e vou pintar cada aresta, cada linha que junta 2 pontos de uma cor que eu vou escolher azul ou vermelho, e eu quero mostrar que não importa como eu pinte, eu vou encontrar um triângulo que tem os 3 lados da mesma cor, tá? Se eu encontrar um triângulo azul, significa que as 3 pessoas se conhecem. Se eu encontrar um triângulo vermelho, significa que as 3 pessoas não se conhecem. Ok? Esse que virou o nosso problema. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta, de um princípio, que é conhecido como princípio da casa do pombo, que eu vou apresentar aqui de uma forma mais simples, depois de forma um pouco mais geral. A forma simples é a seguinte: imagina que eu tenho N casinhas e tenho N mais 1 pombos, tá? E esses pombos, eles vão cada um para uma casinha. Vou escolher casinhas ali. Não importa como os pombos escolham as suas casinhas, a gente pode garantir que vai ter uma casinha, pelo menos uma casinha, com pelo menos 2 pombos. Tá? A gente pode garantir isso. Por quê? Vamos pensar ao contrário. Se eu tenho N casas e cada uma delas só tem um pombo, então significa que eu tenho N pombos. Mas eu estou te dizendo que eu tenho N mais 1 pombos. Então isso está em contradição. Ou seja, tem que ter uma casinha que tem mais de 1 pombo. Ou seja, pelo menos 2. Pode ser que todos ficassem na mesma casa. Então eu tenho 3 casinhas e 6 pombos. Desculpa, 3 casinhas e 4 pombos. Pode ser que os 4 pombos fiquem todos na mesma casa. Ok? Agora, tem outra situação em que fica um pombo na casa 1, um pombo na casa 2, um pombo na casa 3 e mais um pombo na casa 3. Então tem 2 ali. Tem várias situações possíveis. O que eu estou dizendo é que vai ter pelo menos uma casa
com 2 ou mais pombos. Então tem umas aplicações interessantes desse resultado, que parece é uma ferramenta muito importante em matemática, em problemas de contagem e combinatória, que diz o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Imagina que você tem tá no seu quarto, ficou escuro, aí você tem lá uma gaveta e você tem meias brancas e pretas. E você precisa pegar um par da mesma cor. Quantas meias você tem que pegar para garantir que você tem, com certeza, um par da mesma cor, né? Então aqui, como é que a gente faria? Se eu tenho as casinhas são as cores. Tem a cor branca, eu posso pensar que eu tenho a casinha branca e a casinha preta, né? Se eu pegar duas meias, por exemplo, pode ser que sejam duas brancas, duas pretas, ou tem o caso ruim, que é uma branca e uma preta. Agora, se eu pegar se eu tenho duas casinhas e eu pegar 3 meias, com certeza eu tenho que ter ou duas brancas ou duas pretas. Então, nesse caso, se você estiver no escuro, olha ali uma aplicação aí da matemática na vida real. Se faltar luz um dia, tiver escuro de noite, você precisa rapidamente, por alguma razão, pegar um par de meias da mesma cor, e se você só tiver duas meias, meias de duas cores, então você tem que pegar 3 meias, tá? Porque isso vai assegurar que você vai ter ou duas brancas ou duas pretas. Pode inclusive ter 3 brancas ou 3 pretas, mas você assegura que tem duas da mesma cor, ok? A gente pode pensar de modo geral essa ideia, né? Então imagina, de modo geral, que eu tenho M conjuntos. Então, por exemplo, esse M, no caso anterior, era 2, era branco ou preto. Agora eu posso ter meia branca, preta, azul, vermelha. Eu posso ter várias cores diferentes, são vários conjuntos diferentes. E eu vou pegar os pombos, né? Aqui, esses conjuntos, você pode pensar como as casinhas da casa do pombo. Os pombos, eu vou considerar um número N de pombos, esse número N daqui de pombos, que é maior do que algum K inteiro vezes M, tá? Então eu tenho N maior do que K vezes M objetos. Então o princípio da casa do pombo me garante que tem que ter um conjunto com mais de K objetos. O raciocínio é exatamente o mesmo do início, né? Se nenhum deles tiver mais de K objetos, cada conjunto vai ter no máximo K. Então no conjunto 1 tem K, no máximo, no 2 tem K, no máximo, no 3 K, no máximo, e assim por diante. Quantos objetos eu vou ter ao todo? K mais K mais K mais K, M vezes, que é K vezes M. Mas se eu tenho um número maior do que K vezes M, então um desses conjuntos tem que ter mais de K objetos, ok? Um exemplo aqui para consolidar essas ideias é um problema no qual a gente tem um baralho com 4 naipes. Isso vocês podem fazer na prática, tá? Se pegar um baralho, tem 4 naipes, tem paus, espadas, copas e ouros, né? São os 4 naipes. E a pergunta é, quantas cartas você tem que pegar desse baralho para assegurar que você vai ter pelo menos 3 cartas do mesmo naipe, né? Então, como é que a gente usa isso aqui? Qual é o nosso conjunto? Eu tenho os conjuntos, eu tenho conjunto 1, 2, 3, 4 para cada naipe, tá? Se eu eu quero assegurar pelo menos 3. Ou seja, se eu considerar K igual a 2, se eu considerar no princípio da casa dos pombos K igual a 2, eu vou ter, se eu pegar N igual a 2 vezes 4 cartas, desculpa, N maior que 2 vezes a 4, que é igual a 8 cartas, o que acontece? Eu vou ter certeza de ter um desses conjuntos, um desses naipes, com mais de 2 cartas, ou seja, pelo menos 3 do mesmo naipe. Claro que eu posso pegar, então, nesse caso, eu posso pegar 9 cartas, pode ser que as 9 cartas sejam todas do mesmo naipe, mas qualquer que seja as cartas, quaisquer que sejam as cartas que eu pegue, tenho certeza que eu vou ter pelo menos 3 do mesmo naipe. Então isso aqui é uma aplicação do princípio da casa dos pombos, num exemplo um pouquinho mais elaborado que aquele das meias, né? É um princípio muito interessante, vale a pena ser estudado. E como é que a gente aplica esse princípio no problema aqui dos nossos amigos, né? Então agora que vamos
fazer o ataque final. Vou separar um deles, escolhi arbitrariamente um deles, a pessoa A da festa, e aí tem os outros ali, B, C, D, E, F. Tem outras 5 pessoas. Essa pessoa A, ela tem uma relação de amizade ou não, de ser amigo ou não ser amigo de cada uma dessas pessoas. Então a gente pode pensar, tem a caixinha 1, que é amigo de A, e a caixinha 2, que não é amigo de A. Tá? Tem essas duas caixinhas. E eu tenho 5 pessoas, né? Agora, 5, eu tenho 2 caixinhas. Nesse caso, M, que eu apresentei antes, que é o número de caixinhas, é igual a 2. 5, que é o meu número N, ele é maior que 2 vezes 2, que é igual a 4, não é? Então, esse aqui é o M, esse aqui é o K, do princípio que eu falei antes. Então, o que isso significa? Que uma das caixinhas vai ter que ter pelo menos 3 pessoas, não é? Porque a gente viu antes, se eu tenho N maior que K vezes M, tem uma caixa que tem um conjunto que tem mais de K objetos. Como K é igual a 2, tem um conjunto que tem mais de K elementos, que é ou um conjunto amigo de A ou não é amigo de A, vai ter mais de 2, ou seja, tem que ter um desses que tem 3. Isso é mais ou menos natural, né? Porque se fossem só 4 pessoas, eu poderia, em vez de ser B, C, D, E, F, fosse B, C, D, E, eu poderia ter 2 aqui e 2 aqui. Mas com 5, eu tenho que ter um dos dois conjuntos, ou tem pelo menos 3 aqui, ou 3 aqui, né? Pode ser 4 em um, 2 e 1 no outro, tanto faz. Mas pelo menos 3 em um desses conjuntos, né? Então, o que a gente concluiu? Que a gente tem pelo menos 3 relações do mesmo tipo. Vamos dizer, sem perda de generalidade, que são relações de amizade. Então, o A tem que ter pelo menos 3 linhas azuis saindo dele, não é? Porque são 3 amigos, tá? Nesse exemplo que eu dei, ele tem 3 amigos e 2 que ele não conhece, tá? Agora vamos olhar o que se passa com B, C e D. Primeira coisa, se 2 deles se B for amigo de C, apareceu um triângulo azul ABC. Se B for amigo de D, apareceu um triângulo azul ABD. E se C for amigo de D, apareceu um triângulo azul ACD. Então, se entre esses 3 daqui, B, C e D, entre esses 3 daqui, você tiver 2 amigos, B e C, B e D ou C e D, pronto, acabou de aparecer um triângulo azul. Então, se a gente está querendo escapar do triângulo azul, a gente viu, se tiver uma amizade, acabou de aparecer o triângulo azul. Então, eu teria que falar, eu vou fazer aqui um vermelho aqui e um vermelho aqui. Mas aí apareceu um triângulo vermelho, que é o BCD. Então, não importa o que você faça, sempre vai ter um triângulo da mesma cor. Um triângulo monocromático. Ou um triângulo azul, ou um triângulo vermelho. A gente pode fazer um probleminha relacionado agora com um grafo maior, tá? Com 17 vértices, tá? E eu vou pintar as arestas de 3 cores. A gente poderia tentar dar uma interpretação de amizade, é amigo, não é amigo, ou é mais ou menos. Alguma coisa assim. São 3 relações possíveis, né? Então, eu tenho agora 3 cores. A gente vai mostrar que em um grafo completo, quer dizer, um grafo completo, isso aqui, significa que todos os vértices estão ligados, cada vértice está ligado com todos os outros, tá? Então, de cada vértice, num gráfico de 17 vértices, vão sair 16 arestas. Em um grafo completo, se eu pintar as arestas de qualquer forma que eu queira, usando 3 cores, sempre vai ter um triângulo monocromático, tá? Então a gente vai ver como é que a gente aplica esse resultado agora. Aqui é uma boa oportunidade para dar uma parada, porque a gente acabou de aplicar o resultado aqui na festa de 6 com 2 cores, e aí é interessante dar aquela parada para
como é que eu aplico nesse caso, né? De tendo 17 vértices e 3 cores. Como é que eu faço isso? Então, se quiser dar uma pausa no vídeo e tentar resolver usando essa técnica, estender o que a gente acabou de fazer, é interessante para consolidar o que a gente acabou de aprender, tá? Enfim, a ideia então é a seguinte: como antes, eu vou separar uma pessoa A e. Ops, estava errado aqui. Eu tenho, saindo dela, eu tenho 16 arestas, porque são 17 pessoas ao todo. Eu tirei A, sobraram 16. Então, eu tenho agora, eu vou pensar, em vez de pensar em amigo de A, não amigo de A, eu tenho as cores, né? Que pode ser, tipo, digamos, azul, vermelho e amarelo. Ups, ficou em cima da azul, vermelho, amarelo. Eu tenho esses três conjuntos, tá? E eu tenho 16 arestas. Agora, o N é igual a 16 e M é igual a 3, porque são três conjuntos, 16 arestas. Só que M é maior que 3 vezes 5, né? Esse aqui é o M, então esse aqui é o K. Então, em algum desses conjuntos, eu vou ter pelo menos 6. Pelo menos eu tenho que ter pelo menos 6 arestas de uma dada cor. Isso você pode raciocinar de outra forma, né? Se eu não tiver nenhuma cor com mais de 6 ou mais arestas daquela cor, o que significa? Eu tenho no máximo 5 azuis, no máximo 5 vermelhas e no máximo 5 amarelas. Mas 5 mais 5 mais 5 é 15 e eu tenho 16 arestas. Então eu tenho que ter uma cor que tem pelo menos 6. Então digamos que eu tenho 6 que sejam azuis, tá? Então o ponto A, eu vou ter 6 arestas saindo dele, que são azuis, tá? Agora, vamos aplicar o raciocínio de antes, né? Se qualquer aresta entre esses pontos for azul, pronto. Se qualquer aresta entre dois desses pontos for azul, pronto, né? Liquidamos a fatura, temos aí um triângulo azul. Então, eu vou ter que excluir o azul das possíveis cores se eu estou querendo escapar do resultado, né? Então, eu vou pensar que eu tenho que usar aqui vermelho e amarelo só. Mas aí, o que acontece? É o que a gente acabou de ver, né? Se eu pegar esses 6 pontos aqui, eu estou pintando, vou fazer um gráfico completo entre eles e usar 2 cores. Mas eu acabei de ver, nesse resultado da festa, que se eu tiver 6 pessoas com um grafo de 6 vértices, uma festa de 6 pessoas com uma relação de 2 tipos, amigo no amigo, 2 cores, eu tenho um triângulo monocromático. É o que apareceu aqui. Então, aqui, se eu tiver uma linha azul, acabou, eu tenho um triângulo azul. Se nenhum desses for azul, eu tenho que ter entre vermelho e amarelo. Mas aí é o problema de pintar todas as arestas possíveis entre esses vértices de 2 cores apenas, vermelho ou amarelo. E a gente acabou de ver que sempre vai ter um triângulo monocromático. Então, se você tiver um grafo de 17 vértices e pintar as arestas com 3 cores diferentes, não importa a maneira que você pinte, sempre vai ter um grafo com pelo menos um triângulo monocromático. Você sempre vai achar 3 pontos que são todos conectados por linhas da mesma cor. Tá? Isso aqui é interessante, quem tiver curioso, aqui chama a teoria de Ramsey, R-A-M-S-E-Y. Trata de problemas desse tipo. Os problemas ficam muito espinhosos, muito rapidamente, cheios de questões em aberto, e é uma área muito interessante, porque a gente consegue elaborar problemas muito interessantes, muito complexos, com poucos elementos, né? Aqui a gente fez pontos, linhas e cores, é quase uma brincadeira de criança, mas a gente vê uma estrutura matemática muito rica nisso. Ok? Nosso problema agora é o problema dos chapéus numerados. Mais uma vez, temos lá uma situação de
prisioneiros, um enxergando o outro, sabendo alguma coisa, tendo informação parcial, né? Sabe tudo que se passa, menos o que se passa com ele mesmo, né? Então, nesse nosso exemplo, são 10 prisioneiros, mas esse 10 é só para ter um número, sabe? Então, são número de prisioneiros, são 10 prisioneiros. E esses prisioneiros, eles vão receber um chapéu. Cada um deles vai receber um chapéu que pode ser de uma cor, uma de 10 cores, tá? Cada um dos prisioneiros vai, no fim, num certo momento, todos os prisioneiros vão estar usando seus chapéus, eles vão para um pátio e cada um vê os outros 9, tá? Então ele sabe a cor do chapéu de cada um dos outros prisioneiros, só não sabe a do seu chapéu, tá? E eles não podem conversar entre si. Aí, cada um deles vai ter que tentar adivinhar a cor do seu chapéu. Ele está vendo os chapéus e vai dar um palpite. Olhar assim e falar azul. O outro olha e fala vermelho. E a regra é a seguinte: tem duas condições. Uma, se um deles, pelo menos um deles, adivinhar a cor do seu chapéu, estão livres. Tá? Todos podem ir para casa. E além disso, eles podem bolar uma estratégia no dia anterior. Tá? Eles podem bolar uma estratégia entre eles de o que eles vão fazer. Eles não podem conversar no pátio, fazer uma sinalização, tipo, um olhar para o outro e fazer o seu chapéu é azul. Não pode. Né? Além disso, veja, são 10 cores, mas as cores podem se repetir, né? Porque se você soubesse quais são as 10 cores, você olha e vê 9 cores, você poderia concluir qual é a cor do seu chapéu a partir dessa informação. Então não é um pouco mais complicado. Pode ser que você vai lá e todo mundo está de chapéu branco. Ou tem 3 de chapéu branco, 1 de chapéu azul, 2 de chapéu vermelho e por diante. Então a gente tem que bolar uma estratégia. Esse é um problema daqueles que parece assim meio impossível, né? Como é que a gente vai conseguir acertar alguma coisa ali, ter uma informação exata da cor de um dos chapéus, quando eles podem ser completamente arbitrários, né? Quer dizer, como é que é possível você olhando para os chapéus dos outros acertar a cor do seu chapéu? Então a gente vai bolar uma estratégia aqui extremamente interessante de como eles podem combinar para que tenha um deles tenha sucesso nessa adivinhação. Agora repara, quando a gente fala de adivinhar, não é um deles adivinhar, a gente também não sabe quem vai adivinhar. A gente tem que bolar uma estratégia que dê a certeza de que algum deles adivinhe, pelo menos um deles adivinhe, tá? Então, novamente, aquela pausa para tentar entender o problema, ver direitinho o que está se passando. São 10 prisioneiros, vão receber chapéus de cores diferentes, são 10 cores diferentes. Cada um deles vê as outras cores, os chapéus dos outros prisioneiros, e vai dar um palpite de qual deve ser a cor do seu chapéu. Quem acertar, se um deles acertar, o grupo inteiro está liberado. Eles não podem se comunicar no pátio, mas podem bolar uma estratégia no dia anterior. Então, amizade com o problema, pensar em como atacar. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos associar um número de 0 a 9 a cada uma das cores. Então, eles vão pegar a tabela de cores lá possíveis e falar: essa é a cor 0, essa cor é o número 0, essa é o 1, o 2, 3 até o 9. Então temos 10 cores. Né? Então, em vez de pensar em cores, a gente pode dizer que cada prisioneiro está vendo números dos chapéus dos outros. Tem como se tivesse um número de 0 a 9. Então, qual é a estratégia que eles bolaram? Ela é baseada no que eu vou chamar de aritmética do relógio. Talvez alguns de vocês já tenham estudado essa aritmética modular. É o que o relógio faz, né? Você vai somando 1 mais 1 é 2, aí 5 mais 5 é 10. E quanto é 10 mais 3? 10 mais 3 é 13, mas aí você subtrai 12, porque você passou de 12 horas, então dá 1. Então isso é o resto da divisão por 12. Aqui a gente vai considerar um relógio de 10 horas, tá? Então, um inteiro qualquer, ele sempre pode ser reduzido ao resto da divisão por 10, a um número entre 0 e 9, né? Por exemplo, se eu pegar o número 18, 18 é 10 vezes 1 mais 8. O resto da divisão de 18 por 10 é 8. Então, ao 18, eu vou associar o número 8, que é o resto dele, na divisão por 10. De maneira análoga, ao 13, eu vou associar
como 13 é 10 vezes 1 mais 3, eu vou associar o 3. Então, o 13 é associado ao resto 3. O 18 é associado ao resto 8. Agora, olha que interessante. Se eu somar 18 mais 13, eu tenho 31. 31 é 10 vezes 3 mais 1. Então, a soma 18 mais 13, é o n mais m, eu associo o número 1. Agora, olha que se a gente fizer, em vez de pegar os números direto e achar o resto, vamos pegar o que a gente achou de resto antes. Quer dizer, em vez de pegar o 18 e o 13, eu vou pegar o 8 e o 3. Quanto é que é 8 mais 3? 8 mais 3 é 11. 11 é 10 vezes 1 mais 1. Então eu vou associar o número 1. Você vê, é o mesmo número. Tanto faz eu somar os números e achar o resto, ou achar o resto de cada um deles e somar. Tá? Isso aqui é um exercício interessante de aritmética, que é muito útil para essa aritmética modular que a gente está fazendo. Basicamente, o resto da soma de dois números, quando divididos por um certo número, é a mesma coisa que a soma dos restos. Se a soma dos restos for maior do que aquele número, a gente divide até chegar num número que é um resto possível. Tá? Então aqui é a mesma coisa, só que o relógio, só que em vez de ser 12 horas, é um relógio de 10 horas. Tá? Então, a gente chama isso aqui, matematicamente, às vezes escreve assim, isso, por exemplo, isso que eu escrevi aqui, de n igual a 18 associar o 8, quando dividido por 10, a gente vai falar que n é congruente a r módulo 10. Então, o número dado, ele é congruente ao resto, r, módulo 10. 10 é o que a gente está escrevendo como divisor. Então, nesse caso que a gente escreveu essas continhas que a gente fez antes aqui, com n igual a 18 e m igual a 13, ela aqui é 18 é congruente a 8 módulo 10. 13 é congruente a 3 módulo 10. Se eu somar as duas equações, eu tenho 31 é congruente a 11 módulo 10. E, de fato, 11 é congruente a 1 módulo 10. Então, eu posso fazer somas. Essa aritmética do relógio me permite fazer somas sempre reduzindo aos restos. Tá? Então, isso aqui é uma prática. Quem não viu... Quer dizer, todo mundo acho que já... Todo mundo aqui já sabe ver hora em relógio ponteiro, então sabe, de certa maneira, fazer essas contas. Eu só estou formalizando um conhecimento que todo mundo já tem. Então, a estratégia que eu vou propor, que os prisioneiros propõem, eu não sou um dos prisioneiros, mas que é proposta pelos prisioneiros, é a seguinte. Os prisioneiros vão se rotular de 0 a 9. Então, eu sou o 0, o outro é 1, o 2, 3, até o 9. Cada um tem um número. A soma, então a primeira coisa é fazer esse rótulo dos prisioneiros, tá? De 0 a 9. Depois disso, a soma dos números dos chapéus é um certo número S. Eu não conheço, só quem está vendo todo mundo ali, os 10 chapéus, sabe quanto é que essa soma. Ela é algum número, tá? É um certo número S. É a soma dessas cores dos chapéus que cada um tá... É a soma dos números associados às cores do chapéu que cada um está usando. Ok? De novo, esse S vai ser um certo número que tem um resto quando dividido por 10, que eu vou chamar de R. É um certo número. Digamos que a soma deu 49. 49 é 10 vezes 4 mais 9. Então R é 9. Ok? Então R é 9. Agora, quando o prisioneiro está olhando para os outros, o que ele está vendo? Ele está vendo essa soma, exceto a contribuição do chapéu dele. Ou seja, ele está vendo o S, que ele não conhece, menos a cor dele, que é o AK. Que a gente disse que é o prisioneiro K, ele tem a cor do chapéu dele é AK. Então, ele está vendo A1 mais A2 mais AK menos 1 mais AK mais até o A10. Ele está vendo a soma de todos, tirando o AK. Então, a soma que ele vê, ele pode fazer essa soma. Se ele somar os chapéus dos outros, ele vai chegar a um número que é S menos AK. Beleza? Então, o palpite do prisioneiro K vai ser o seguinte. Ele vai pegar o número dele. Ele é o quarto. Ele é o terceiro. Ele vai pegar, se ele é o quarto, vai pegar 4 menos essa soma que ele está vendo. Então, ele vai ficar menos K. K, que é o número dele, menos S menos AK. Ou seja, K menos S mais AK. E vai fazer isso módulo 10. Vai dar um número. Tá?
Então, cada prisioneiro, esse é o palpite do prisioneiro. E, por definição, como os restos, quando você divide por 10, estão entre 0 e 9, cada um deles vai falar um número, 0, 1, 4, 3, 9. A pergunta é, a gente não sabe, olha, repara, a gente não sabe quem é S e, portanto, a gente não sabe quanto é o resto de S dividido por 10. Mas é um certo número R. Qual é o palpite desse prisioneiro, do prisioneiro R? O prisioneiro K, eu vou substituir K por R. Então vai ficar R menos S mais AR. Agora, quando eu fizer isso módulo 10, quando eu tirar isso módulo 10, o que acontece? O S é igual a R módulo 10. Então vai ficar R menos S mais AR, vira R menos R mais AR. Ou seja, o palpite desse R prisioneiro é AR, que é a cor do chapéu dele. Ele acerta a cor. Então, a gente garante que sempre um deles acerte. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos associar um número de 0 a 9 a cada uma das cores. Então, eles vão pegar a tabela de cores lá possíveis e falar, essa é a cor 0, essa cor é o número 0, essa é o 1, o 2, 3, até o 9. Então, temos 10 cores. Né? Então, em vez de pensar em cores, a gente pode dizer que cada prisioneiro está vendo números dos chapéus dos outros. Tem como se fosse um número, de 0 a 9. Então, qual é a estratégia que eles bolaram? Ela é baseada no que eu vou chamar de aritmética do relógio. Talvez alguns de vocês já tenham estudado essa aritmética modular. É o que o relógio faz, né? Você vai somando 1 mais 1 é 2, né? Aí 5 mais 5 é 10. E quanto é 10 mais 3? 10 mais 3 é 13, mas aí você subtrai 12, porque você passou de 12 horas, então dá 1. Então, isso é o resto da divisão por 12. Aqui a gente vai considerar um relógio de 10 horas, tá? Então, um inteiro qualquer, ele sempre pode ser reduzido ao resto da divisão por 10, a um número entre 0 e 9, né? Por exemplo, se eu pegar o número 18, 18 é 10 vezes 1 mais 8. O resto da divisão de 18 por 10 é 8. Então, ao 18, eu vou associar o número 8, que é o resto dele, na divisão por 10. De maneira análoga, ao 13, eu vou associar, como 13 é 10 vezes 1 mais 3, eu vou associar o 3. Então, o 13 é associado ao resto 3. O 18 é associado ao resto 8. Agora, olha que interessante. Se eu somar 18 mais 13, eu tenho 31. 31 é 10 vezes 3 mais 1. Então, a soma 18 mais 13, é o N mais M, eu associo o número 1. Agora, olha que se a gente fizer, em vez de pegar os números direto e achar o resto, vamos pegar o que a gente achou de resto antes. Quer dizer, em vez de pegar o 18 e o 13, eu vou pegar o 8 e o 3. Quanto é que é 8 mais 3? 8 mais 3 é 11. 11 é 10 vezes 1 mais 1. Então eu vou associar o número 1. Você vê, é o mesmo número. Tanto faz eu somar os números e achar o resto, ou achar o resto de cada um deles e somar. Tá? Isso aqui é um exercício interessante de aritmética, que é muito útil para essa aritmética modular que a gente está fazendo. Basicamente, o resto da soma de dois números, quando divididos por um certo número, é a mesma coisa que a soma dos restos. Se a soma dos restos for maior do que aquele número, a gente divide até chegar num número que é um resto possível. Tá? Então aqui é a mesma coisa, só que o relógio, só que em vez de ser 12 horas, é um relógio de 10 horas. Tá? Então, a gente chama isso aqui, matematicamente, às vezes escreve assim, isso, por exemplo, isso que eu escrevi aqui, de n igual a 18 associar o 8, quando dividido por 10, a gente vai falar que n é congruente a r módulo 10. Então, o número dado, ele é congruente ao resto, r, módulo 10. 10 é o que a gente está escolhendo como divisor. Então, nesse caso que a gente escreveu essas continhas que a gente fez antes aqui, com n igual a 18 e m igual a 13, ela aqui é 18 é congruente a 8 módulo 10. 13 é congruente a 3 módulo 10. Se eu somar as duas equações, eu tenho 31 é congruente a 11 módulo 10. E, de fato, 11 é congruente a 1 módulo 10. Então, eu posso fazer somas. Essa aritmética do relógio me permite fazer somas sempre reduzindo os restos. Tá? Então, isso aqui é uma prática. Quem não viu... Quer dizer, todo mundo acho que já... Todo mundo aqui
já fez, sabe ver hora em relógio ponteiro, então sabe, de certa maneira, fazer essas contas. Eu só estou formalizando um conhecimento que todo mundo já tem. Então a estratégia que eu vou propor, que os prisioneiros propõem, eu não sou um dos prisioneiros, mas que é proposta pelos prisioneiros, é a seguinte. Os prisioneiros vão se rotular de 0 a 9. Então, eu sou o 0, o outro é 1, ok, 2, 3, até o 9. Cada um tem um número. A soma, então a primeira coisa é fazer esse rótulo dos prisioneiros, tá? De 0 a 9. Depois disso, a soma dos números dos chapéus é um certo número S. Eu não conheço, só quem está vendo todo mundo ali, os 10 chapéus, sabe quanto é que essa soma. Ela é algum número, tá? É um certo número S. É a soma dessas cores dos chapéus que cada um tá... É a soma dos números associados às cores do chapéu que cada um está usando, ok? De novo, esse S vai ser um certo número que tem um resto quando dividido por 10, que eu vou chamar de R. É um certo número. Digamos que a soma deu 49. 49 é 10 vezes 4 mais 9. Então R é 9. Ok? Então R é 9. Agora, quando o prisioneiro está olhando para os outros, o que ele está vendo? Ele está vendo essa soma, exceto a contribuição do chapéu dele. Ou seja, ele está vendo o S, que ele não conhece, menos a cor dele, que é o AK. Que a gente disse que é o prisioneiro K, ele tem a cor do chapéu dele é AK. Então, ele está vendo A1 mais A2 mais AK menos 1 mais AK mais 1 até o A10. Ele está vendo a soma de todos, tirando o AK. Então, a soma que ele vê, ele pode fazer essa soma. Se ele somar os chapéus dos outros, ele vai chegar a um número que é S menos AK. Beleza? Então, o palpite do prisioneiro K vai ser o seguinte. Ele vai pegar o número dele. Ele é o quarto. Ele é o terceiro. Ele vai pegar, se ele é o quarto, vai pegar 4 menos essa soma que ele está vendo. Então, ele vai ficar menos K. K, que é o número dele, menos S menos AK. Ou seja, K menos S mais AK. E vai fazer isso módulo 10. Vai dar um número. Tá? Então, cada prisioneiro, esse é o palpite do prisioneiro. E, por definição, como os restos, quando se divide por 10, estão entre 0 e 9, cada um deles vai falar um número, 0, 1, 4, 3, 9. A pergunta é, a gente não sabe, olha, repara, a gente não sabe quem é S e, portanto, a gente não sabe quanto é o resto de S dividido por 10. Mas é um certo número R. Qual é o palpite desse prisioneiro, do prisioneiro R? Né? O prisioneiro R, eu tenho que substituir por K. Eu tenho que substituir o prisioneiro R, eu tenho que substituir onde tem K, botar R. Então vai ficar R menos S mais AE. O prisioneiro K, eu vou substituir K por R. Então vai ficar R menos S mais AR. Agora, quando eu fizer isso módulo 10, quando eu tirar isso módulo 10, o que acontece? O S é igual a R módulo 10. Então vai ficar R menos S mais AR vira R menos R mais AR. Ou seja, o palpite desse R prisioneiro é AR, que é a cor do chapéu dele. Ele acerta a cor. Então, a gente garante que sempre um deles acerte. Ok? Vamos fazer agora, então, um exemplo de 4 prisioneiros só para consolidar essa ideia que a gente viu, né, da estratégia. Então, eu chamei os prisioneiros de P0, P1, P2, P3. Então, são 4 prisioneiros. Tenho 4 cores, que são as cores 0, 1, 2, 3. Então, a primeira coisa é calcular o S. Né? A soma dessas cores é 3 mais 1 mais 2 mais 0 igual a 6. O segundo passo é achar aquele R, que é o resto da divisão por 4. 6 é 4 vezes 1 mais 2. Então, R é igual a 2. Esse é o R. Nossa previsão, portanto, é que o prisioneiro 2 que vai acertar o palpite, né? Vamos ver isso aqui. Qual é o palpite do P0? O P0, ele vai falar 0 menos o que ele está vendo de soma,
que ele está vendo de soma? Ele está vendo a soma, os chapéus dos prisioneiros 1, 2 e 3. Ou seja, 1 mais 2 mais 0, que é 3. Então, 0 menos 3. E menos 3, como é que a gente acha o resto? Menos 3 o resto dividido por 4 é 1. Tá? Isso aqui, então, o palpite dele é a cor 1. Tá? Por quê? Menos 3 é 4 vezes menos 1 mais 1. Então, 4 vezes menos 1 é menos 4, mais 1, menos 3. Então, o palpite dele é, esse resto é 1. Qual o palpite do prisioneiro 1? Vai ser 1 menos, o que ele está vendo? 3 mais 2 mais 0. 3 mais 2, 5, mais 0, 5. Então, 1 menos 5, que é menos 4. Menos 4, o resto é o quê? Menos 5 é 4 vezes menos 2, que é menos 8, mais 3. Então, ele vai falar a cor 3. Qual o palpite do prisioneiro 2? O prisioneiro 2, ele está vendo 3, 1 e 0. Então, ele vai ser 2 menos 3 mais 1, 4. Mais 0, 4. Então, 2 menos 4, que é menos 2. Qual é o resto de menos 2? Menos 2 é 4 vezes menos 1 mais 2. Então, o palpite dele é 2. E o prisioneiro 3? O prisioneiro 3 está vendo 3, o palpite dele vai ser 3 menos. O que ele está vendo? 3, 2 e 1. 3, 2, 5 e 1, 6. O resto de 6 por 4 é... Não, desculpa. 3 menos 6. 3 menos 6 é menos 3. O resto de menos 3 dividido por 4 é menos 3 é 4 vezes menos 1 mais 1. Então ele vai falar 1. Alguém acertou a sua cor? Olha só, a cor do chapéu 0 era 3. Errou. A cor do chapéu 1 é 1. Errou. A cor do chapéu 2 é 2. Opa, acertou. E a cor do chapéu 3 é 0. Ele disse 1. Errou. Vê, olha só, a gente previu que esse ia ser o chapéu correto. E tá certo. Então essa estratégia funcionou aqui nesse exemplo. E, enfim, é uma ilustração interessante de uso de aritmética num problema que parece faltar dados, né? Parece que é impossível a gente chegar a alguma conclusão, mas a gente conseguiu resolver aqui usando aritmética com uma certa ingenuidade. Ok? Espero que tenham gostado e brinquem bastante com isso.